O que tem a ver Jerusalém com Brasília? Você quer saber? Então assista esse vídeo. Um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, fez a seguinte pergunta: o que tem a ver Jerusalém com Atenas? Ali, Tertuliano estava questionando o relacionamento da fé cristã com a filosofia, mais especialmente da fé cristã com a razão. Obviamente que no pensamento de Tertuliano, Jerusalém não tinha nada a ver com Atenas, porque filosofia não tinha nada a contribuir com o pensamento cristão, muito ao contrário, somente traria prejuízos para o cristianismo, introduzindo heresias e nova forma de compreender o que seja o Evangelho e a vida cristã. Nos nossos dias nós temos uma pergunta que é similar: o que tem a ver Brasília com Jerusalém? Obviamente que me refiro aqui a Brasília como uma denominação para a ideia de política. Em outras palavras, qual o relacionamento que existe entre política e fé cristã? Muitas pessoas respondem a esse questionamento dizendo que Brasília não tem nada a ver com Jerusalém, ou, em outras palavras, que o cristianismo e mais especialmente a teologia cristã não tem nada a dizer sobre política. Mas será que isso é verdade? Será que dentro do pensamento cristão, fazendo uma análise profunda, adequada da história do cristianismo, de uma teologia ortodoxa, nós podemos chegar a essa conclusão? Nesse vídeo eu quero destacar exatamente que sim, Jerusalém tem muito a ver com Brasília. E eu quero destacar 3 pontos para você. Em primeiro lugar, nós entendemos que Jerusalém se relaciona com Brasília porque a Bíblia diz claramente que toda autoridade que há foi estabelecida por Deus. Veja o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 13, a partir do versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Isso não significa que qualquer político ou uma pessoa que ocupe um cargo de autoridade, de poder, em qualquer que seja o âmbito de atuação, não significa que ele seja um cristão. Na verdade, essa passagem bíblica, assim como aquela que Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 17, essas passagens bíblicas estão estabelecendo que toda autoridade política ela provém de uma autoridade divina. Em outras palavras, os políticos e essas autoridades terrenas, elas recebem delegação da parte de Deus para exercitarem as suas atividades. Isso acontece porque o objetivo de Deus para a sociedade humana, para a vida humana, é exatamente que seja uma vida organizada, uma vida que as pessoas possam viver adequadamente, em segurança. É por isso que a Bíblia vai chamar o magistrado como ministro de Deus, exatamente para combater e para punir o mal. Portanto, quando nós olhamos para a política, em primeiro lugar, nós vemos esse fundamento último que vem de uma perspectiva cristã ao conceder essa autoridade aos governantes que foram investidos nelas. Embora nós saibamos que muitas vezes essas autoridades utilizem de maneira equivocada esse poder e essa autoridade, se valendo do poder público em benefício pessoal e praticando atos de corrupção, precisamos entender qual é o propósito de Deus para a vida humana. É por isso que nós precisamos ter uma compreensão clara do que seja a política. A política biblicamente considerada e dentro de uma visão teológica correta, o objetivo da política é exatamente o bem comum. Porque o objetivo de Deus é que o homem viva bem com ele próprio, com os seus semelhantes e principalmente mantendo esse relacionamento com o próprio Deus, e para isso o ser humano ele foi criado. Em segundo lugar, Brasília tem a ver com Jerusalém porque é exatamente de Jerusalém, do ponto de vista teísta e mais especialmente da perspectiva cristã, que Brasília, ou seja, o poder político, extrai os seus referenciais morais, ou pelo menos deveria extrair os seus referenciais morais, para que possa estabelecer uma boa conduta perante a sociedade.
A política, ela parte de alguns valores pré-concebidos como verdade, como liberdade, como igualdade, como dignidade da pessoa humana. A própria ideia de vida comum e o bem comum parte de pressupostos absolutos. E como nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui o pensamento do professor Jonatas Machado, para nós entendermos a existência de um Estado constitucional, nós precisamos partir de uma perspectiva, de uma cosmovisão judaico-cristã, a partir da ideia de um Criador. Nesse sentido, Wayne Grudem diz da seguinte maneira: sem influência cristã, o governo não tem uma bússola moral. Em outras palavras, se nós queremos uma política adequada que busque realmente estabelecer ações, projetos e leis que são importantes e que vão cuidar da vida comum, então nós precisamos entender a importância da influência da religiosidade na vida política e em todos os assuntos da vida social. Em terceiro lugar, Brasília tem a ver com Jerusalém, porque os moradores de Jerusalém, ou seja, os cristãos, aqueles que passaram por um processo de conversão, eles têm a responsabilidade moral de influenciar positivamente Brasília. Se nós entendermos que a fé cristã, ela extrai os seus valores, os seus princípios da cidade de Deus, como diria Agostinho, nós precisamos então entender que o testemunho cristão, ele não está restrito somente a Jerusalém. Aliás, o próprio Senhor Jesus foi quem disse que os seus discípulos seriam as suas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E é exatamente nesse sentido que Brasília também tem que ser palco do testemunho cristão de maneira contundente. E esse testemunho, é claro, ele se dá através da pregação do Evangelho, mas também agindo de maneira profética. Geralmente, quando nós pensamos na atuação profética da igreja, nós olhamos uma perspectiva reduzida ou reducionista do que seja a atuação profética, como profetizar bênçãos. Mas se nós olharmos bem o sentido do ministério profético, mais especialmente no Antigo Testamento, nós vamos perceber que os profetas eles tinham um papel muito importante de apregoar a paz, de combater as injustiças e as desigualdades sociais. É nesse sentido, portanto, que o cristão, o povo de Deus, pode influenciar a vida política exatamente trabalhando, atuando no sentido de estabelecer políticas que são boas, que são contrárias às desigualdades, aos abusos e tudo aquilo que possa prejudicar a vida em sociedade. Portanto, nós podemos dizer sim que há uma grande relação entre Jerusalém e Brasília. Não há nenhum tipo de dicotomia entre fé cristã e política, porque se nós entendemos que política é a arte, é a administração das coisas para o bem público, então nesse sentido nós podemos sim chegar à conclusão de que Jerusalém tem muito a dizer e tem muito a contribuir com Brasília. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você. E vale lembrar, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe aqui o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo.